O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Parte geral. Título 1º da aplicação da Lei Penal. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Anterioridade da lei. Art. 1. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Lei Penal no tempo. Art. 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Lei excepcional ou temporária, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 3. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Tempo do crime. Art. 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Territorialidade. Art. 5. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Lugar do crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Art. 6. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Extraterritorialidade. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Art. 7. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Concurso MP 2017. MP 2. E os crimes. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. E. Os crimes.
Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. B. Praticados por brasileiro. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso I, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. A. Entrar o agente no território nacional. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. E. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. B. Houve requisição do Ministro da Justiça. Incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. Pena cumprida no estrangeiro. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Eficácia de sentença estrangeira. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, sujeitá-lo à medida de segurança. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. A homologação depende. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. B. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso MP 2017. MP 3. Contagem de prazo. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Frações não computáveis da pena. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art.
11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Legislação especial, incluída pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Título 2º do crime. Relação de causalidade. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa-ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Superveniência de causa independente, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Relevância da omissão, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 14. Diz-se o crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Crime consumado, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Tentativa, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Pena de tentativa, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Arrependimento posterior. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso MP 2017. MP 4.
crime impossível, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 18. Diz-se o crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Crime doloso, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Crime culposo, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, e inculposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, agravação pelo resultado, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Erro sobre elementos do tipo, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Discriminantes putativas, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Erro determinado por terceiro, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2º, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Erro sobre a pessoa, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 3. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Erro sobre a ilicitude do fato, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omitir sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Coação irresistível e obediência hierárquica, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984.
Exclusão de ilicitude, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, em estado de necessidade, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, e, em legítima defesa, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, concurso MP 2017, MP 5, e, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, excesso punível, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Estado de necessidade. Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. C. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Legítima defesa. Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Título 3º da imputabilidade penal. Inimputáveis. Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Menores de 18 anos. Art. 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Emoção e paixão. Art. 28. Não excluem imputabilidade penal. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, a emoção ou a paixão. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Embriaguez. E, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Título 4º do concurso de pessoas, art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Concurso MP 2017. MP 6. Parágrafo 2. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Circunstâncias incomunicáveis, art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Casos de impunibilidade, art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Título 5º das penas. Capítulo 1º das espécies de pena, art. 32. As penas são. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E, privativas de liberdade. E, restritivas de direitos. E, de multa. Seção I das penas privativas de liberdade. Reclusão e detenção, art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1. Considera-se. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. B. Regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. C. Regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto. C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 4. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Incluído pela Lei N. 10.763, de 12 de novembro de 2003. Regras do regime fechado, art. 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo 2. O trabalho será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, concurso MP 2017, MP 7. Parágrafo 3º. O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, regras do regime semiaberto. Art. 35. Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, parágrafo 1. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Regras do regime aberto. Art. 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Regime especial. Art. 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste capítulo. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Direitos do preso. Art. 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Trabalho do preso. Art. 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Legislação especial. Art. 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos arts. 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Superveniência de doença mental. Art. 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Detração. Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Seção I das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Art. 43. As penas restritivas de direitos são: redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998, e prestação pecuniária.
incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. E em perda de bens e valores, incluído pela Lei N. 9.714, de 1998, e limitação de fim de semana, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, incluído pela Lei N. 9.714, de 25 de novembro de 1998, concurso MP 2017, MP 8, v. Interdição temporária de direitos, incluído pela Lei N. 9.714, de 25 de novembro de 1998, v. Limitação de fim de semana, incluído pela Lei N. 9.714, de 25 de novembro de 1998, art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998, e aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998. E, o réu não for reincidente em crime doloso. Redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998. E, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 1. Vetado incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 2. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 3. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 4. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 5. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Conversão das penas restritivas de direitos. Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste dos arts. 46, 47 e 48. Redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 1. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 2. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998.
Parágrafo 3. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 4. Vetado incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Redação dada pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 1. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 2. A prestação de serviço à comunidade dar-se a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Parágrafo 3. As tarefas a que se refere o parágrafo 1 serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Concurso MP 2017. MP 9. Parágrafo 4. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Art. 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. Interdição temporária de direitos. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 47. As penas de interdição temporária de direitos são: redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. E proibição de frequentar determinados lugares. Incluído pela Lei N. 9.714, de 1998. V. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Incluído pela Lei N. 12.550, de 2011. Limitação de fim de semana. Art. 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Seção I da pena de multa. Multa. Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10 e, no máximo, de 360 dias multa. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário.
Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2º. O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Pagamento da multa. Art. 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, a. Aplicada isoladamente. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. B. Aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. C. Concedida a suspensão condicional da pena. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Conversão da multa e revogação. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho